Próxima questão diz o seguinte: duas indústrias A e B necessitam de água potável. A figura a seguir esquematiza a posição das indústrias, bem como a posição de encanamento já existente. Em que ponto do encanamento deve ser instalado um reservatório, de modo que a metragem de cano a ser utilizado seja mínima? Qual o valor dessa metragem mínima? Então, a gente tem o seguinte. Tem duas indústrias, né? Uma aqui no ponto A, outra no ponto B. Aqui está o cano, né? Está a tubulação. E aí a gente quer o seguinte. A gente quer colocar esse reservatório aqui entre as duas indústrias, tá? E a gente precisa decidir onde é que a gente coloca esse reservatório. Você pode ter esse reservatório aqui, ó, uma perpendicular ao ponto A, se a gente põe uma perpendicular aqui no ponto B, se a gente põe aqui no meio do caminho entre as duas, mas se a gente colocar aqui, ela fica, em termos dessa distância aqui linear, a 12 km, né? De maneira linear aqui para o ponto B. Então, ou eu ponho aqui bem abaixo do ponto B, ou ponho aqui no meio termo. Então, o que a gente vai fazer é tentar identificar qual deve ser a localização desse ponto aí do reservatório, de maneira que eu tenha a menor metragem possível de cano, né? Porque se eu vou escolher esse ponto mais para lá ou mais para cá, isso pode trazer um gasto maior, né, de tubulação a ser utilizado, de metragem que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou precisar ligar a indústria, né, B, para o local do reservatório. E vou precisar ligar a indústria A para o local do reservatório. Então, o que a gente quer é minimizar essa metragem que a gente vai utilizar, tá? Então, sabendo que A está distante de 4, né, dessa posição aqui da tubulação, né, e da tubulação já existente, né, do encanamento já existente, e B está distante 2, e essa distância aqui na horizontal entre os dois pontos, A e B, é de 12, tá? Então, como é que a gente faz para observar isso aí? Então, vamos tentar montar qual seria, né, a função que você tem interesse em otimizar, que nesse caso aí é uma função de minimização. E como é que a gente faria para minimizar essa função, tá? Lançar a mão das propriedades das técnicas, né, de derivação, né, a regra da primeira derivada ou da segunda. Se eu vou lançar a mão, o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada para poder otimizar e fazer da melhor forma possível, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é a função que a gente vai otimizar. Depois que a gente identificar qual é a função que a gente vai otimizar, a gente usa as técnicas, né? Calcula quem é a primeira derivada, e aí pode observar crescimento ou decrescimento, para enxergar se aquele ponto ali é de mínimo ou de máximo, que a gente encontrar, né? Tenta achar pontos críticos, para poder ver se vai ter máximo ou mínimo. Para ter certeza se é um máximo ou mínimo, ou a gente faz o estudo, né, de crescimento e decrescimento, ou olha para o sinal da segunda derivada, para verificar, né, se é de fato o ponto de máximo ou mínimo, o ponto que a gente encontrou ali como candidato. Então, vamos primeiro observar quem seria a função que a gente vai otimizar, tá? Então, vamos abrir aqui o quadro e vamos redesenhar brevemente aqui o que a gente tem. Então, a gente tem aqui uma tubulação, tem aqui uma indústria, tem a outra. A gente vai colocar o reservatório aqui nesse ponto, vai escolher colocar aqui nesse ponto, né? E a gente sabe aqui que a projeção entre os pontos A e B
Isso aqui mede 12, né? Eu sei que essa distância aqui é de... Vou colocar aqui em outra corzinha mesmo. Esse aqui vale 12, vale 4. E essa aqui vale, no contrário, aqui vale 2. E aqui vale 4. Quero observar essa aqui de tubulação que eu vou fazer, tá? Vou chamar essa distância aqui de D1 e essa distância aqui de D2. O que eu quero otimizar? Eu quero minimizar essa quantidade aqui de cano que eu vou gastar, tá? Então, minha função D, ela vai ser D1 mais D2. Então, essa é a função a ser otimizada. Deixa eu ir lá no chat. Vai ficar gravado. Então, vou maximizar essa função D, que ela é dada pela soma de D1 e D2. Tá? Como é que eu faço para descobrir quem seria D1 e D2? Eu vou observar que aqui eu tenho um triângulo, né? Nesse trecho aqui que envolve o ponto A, essa indústria A, e para o ponto B também. Só que como é que eu vou descobrir quem seriam essas medidas desses triângulos aí? Como é que eu vou montar essa minha função a ser otimizada em relação a que variável eu vou estar otimizando, tá? O que a gente quer é determinar a localização desse ponto R, tá? Então, eu sei que entre esse ponto e esse eu tenho uma distância de 12. Então, vou medir essa distância daqui da projeção do ponto A até esse ponto R como sendo x. Se aqui é x, tá? Desse ponto até esse, qual vai ser a distância desse ponto até aqui? Olha, se tudo é 12, esse aqui seria 12 menos x. E como é que eu escrevo, então? Veja, o que eu quero é determinar essa localização. Então, eu quero determinar quem é x. Por exemplo, se eu acho x igual a 6, ou seja, o ponto está distante 6 dessa projeção da indústria A e estaria 6 a distância dessa indústria B. Então, ele estaria exatamente no meio do caminho. Se eu encontrar x igual a 4, ele está mais perto da indústria A do que da indústria B. Da indústria A, ele estaria distante 4 aqui, né, nessa projeção linear, e aqui ele estaria 8. Então, ele estaria mais distante, mais próximo aqui desse ponto A do que do ponto B, ok? Se eu encontrar x igual a 12, o que é que isso vai implicar? O que é que isso vai significar para mim? Vai significar que meu reservatório vai ficar exatamente aqui, na projeção de B, da indústria B, tá? Se eu encontrar x igual a 1, tá aqui bem pertinho de A, tá? E assim por diante. Então, x vai ser a variável que vai me dar essa localização e vai ser em função de x que eu vou tentar otimizar a minha função, tá? Então, minha função D, ela vai ser uma função que depende de x. É em relação a x que eu vou otimizar, tá? Então, quem seria D1? Então, se a gente olhar aqui para esse triângulo retângulo, D1 seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Quais são os lados desse triângulo retângulo? 4 e x. Então, D1 vai ser a raiz quadrada, né? Seria, se a gente montar aqui, antes de colocar isso aqui,
eu teria aqui 4 ao quadrado mais x ao quadrado é d1 ao quadrado. Então, d1, vou olhar só para a parte positiva, tá? Porque é uma distância, não vou me importar com os valores negativos. Então, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. E para cá, de maneira semelhante, tá? Eu tenho que d2 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais a outra distância ao quadrado, que é 12 menos x ao quadrado. Então, eu tenho que d2 vai ser raiz quadrada, 12 menos x ao quadrado, menos ou mais 2 ao quadrado. Então, vejam que a minha função d agora, eu posso escrever como sendo a soma dessas duas partes, tá? D, ela depende da variável x. Ela vai ser x quadrado mais 16 mais raiz de 12 menos x quadrado. Menos x ao quadrado mais 4. E agora, nessa função aqui, eu consigo utilizar as técnicas de otimização. Consigo achar quem seria o x que otimiza a minha função. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou precisar derivar essa função. Então, vou lá e vou derivar, achar quem é a primeira derivada. Repetindo aqui, raiz de x quadrado mais 16 mais 12 menos x ao quadrado mais 4. Como é que eu derivo essa função, tá? Então, eu vou encontrar os candidatos a serem máximos ou mínimos, olhando quem é d' de x igual a 0. Quem é d'? Vou derivar essa função, tá? Para derivar essa função, vou usar a regra da cadeia. Isso aqui eu posso escrever como sendo uma potência, né? Tudo isso aqui é elevado a meio. Então, vai ficar 1 meio de x quadrado mais 16 elevado a menos meio vezes a derivada da função que está aqui dentro, que é 2x. Mais, para esse segundo trecho, vai ficar 1 meio, tudo isso, né? 12 menos x ao quadrado mais 4 elevado a menos meio vezes a derivada da função que está aí dentro. Quem seria a derivada da função que está aí dentro, tá? Qual é a função que aparece dentro da raiz? É essa função 12 menos x, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 12 menos x, derivo o que está aqui dentro de novo, né? Menos 1. A derivada de menos x é menos 1. Então, a minha função primeira derivada é toda essa expressão aí, tá? Só que o que eu tenho interesse é em observar a primeira derivada igual a 0, tá? Tem que observar tudo isso aqui igual a 0. Posso fazer algumas simplificações. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2. E aí, eu posso agora ir trabalhando em cima dessa expressão aí, tá? Então, tenho d' igual a 0. Eu vou fazer tudo isso aqui.
posso fazer o seguinte, como o expoente aqui está negativo, eu posso escrever ele aqui para o denominador para ficar positivo, né? Posso escrever em forma de raiz, para ser mais confortável. Aqui vai ficar menos 12 menos x, né? 1 sobre raiz disso aqui. Tudo isso igual a zero. Quando eu faço tudo isso igual a zero, isso é equivalente a observar x multiplico isso aqui igual a isso aqui, né? Quando passa para lá, o sinal fica positivo, fica 12 menos x sobre raiz de 12 menos x ao quadrado mais 4. O que é que eu faço então agora para poder descobrir quem seria, né, o meu x aí? Preciso resolver essa equação aí. Como é que eu faço para resolver? Posso levar todo mundo ao quadrado, né? Posso observar, né, por exemplo, os termos que tem em raiz, para ficar mais clara a separação que eu vou fazer. Se quiser, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de 12 menos x ao quadrado mais 4 sobre essa raiz, x quadrado mais 16. E aqui fica 12 menos x sobre x. Posso fazer, tá? Se tiver interesse. Se não tiver, pode elevar todos os termos ao quadrado já aqui, tá? Aqui fica mais claro que eu vou atentar, né? Que esses termos aqui, quando forem elevados ao quadrado, eles deixam de ser raiz, né? Eu deixo de me preocupar com a raiz, né? E fica só uma preocupação agora com o desenvolvimento dos outros termos que aparecem ali ao quadrado, tá? Então, aqui vou ficar, se elevar tudo ao quadrado, como é que vai ficar? Vamos lá para o outro lado, né? Vamos. Então, aqui ficou a primeira raiz, né? Que seria 12 menos x ao quadrado mais 4. E a outra x quadrado mais 16. Isso aqui é igual 12 menos x ao quadrado sobre x, né? O numerador ao quadrado e o denominador elevado ao quadrado também. E aí a gente precisa resolver essa equação, precisa descobrir quem seria x, tá? Aí não tem muito o que fugir não, a gente vai ter que realmente desenvolver esses termos para
achar, né? Inserir os valores de x. Então, vamos passar tudo aí para um lado só da equação. Então, aqui ficaria... fazendo aqui meios extremos, né? x², que multiplica tudo isso aqui, né? 12 menos x ao quadrado mais 4. Vou tentar desenvolver só quando realmente for necessário, tá? E aqui vai ficar x² mais 16, que multiplica 12 menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x², que multiplica 12 menos x ao quadrado, mais 4x² é igual a x², que multiplica 12 menos x ao quadrado, mais 16, que multiplica 12 menos x ao quadrado, tá? Por que que fica interessante isso para mim, tá? Porque eu vou colocar isso tudo de um lado só da equação. Igual a tudo isso a zero. Então, aqui vai ficar x², 12 menos x ao quadrado, mais 4x², menos x², 12 menos x ao quadrado, menos 16, 12 menos x ao quadrado igual a zero. Quando eu faço isso, eu consigo observar que eu posso cancelar esse termo com esse. O que ficou para me preocupar não são menos coisas, né? Então, isso aqui é 4. x² menos 16, que multiplica 12 menos x ao quadrado. O que mais que eu posso fazer? Aí eu acho que não tem muito o que fazer mais não, né? A gente pode tentar desenvolver esses termos aí, né? Posso até fazer o seguinte. Dividir todo mundo por 4 aí, né? Se a gente dividir por 4, aqui vai ficar x² menos 4, que multiplica 12 menos x ao quadrado, igual a zero. Isso. E agora vamos... Tá errado, né, mesmo? Calma para a pessoa não mudar a função, tá, gente? É 12 menos x ao quadrado. E aí vamos desenvolver, tá? Vamos desenvolver e aí a gente vai ficar o quê? 12 ao quadrado dá quanto? 12 vezes 12, 144, né? Então vai ficar x² menos 4 vezes 144 menos 2 vezes o produto, né? Deles dois, aí vai ficar 24x mais x² igual a zero. Então, aqui vai ficar x² menos 4 vezes 144 16 mais 1, 17 4, 5, 576 menos 4 vezes 24 96. Então, vai ficar mais 96 menos 4x² igual a zero. Aí eu tenho que resolver essa equação do segundo grau, tá? Então, vai ficar aqui menos 3x² mais 96x menos 576 igual a zero. Então, vamos para o outro quadro para a gente resolver, né? Pode multiplicar todo mundo aqui por menos 1, né? Vai ficar 3x² menos 96 mais 576, tá? Vamos resolver no outro quadro.
Então, 3x² menos 96x mais 576 igual a 0. Vai calcular delta, tá? Usa Bhaskara, calculo delta, extrai raiz, usa Bhaskara para encontrar. E pelos meus cálculos, vocês devem encontrar dois valores para x. X igual a 24 e x igual a 8. Esse valor aqui está fora do intervalo. Por quê? Porque a gente tem a distância máxima ali é de 12, tá? Então, esse aqui está fora do intervalo. Então, vou me ater a essa distância aqui, de localização. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar se de fato é ponto de mínimo, tá? Então, x igual a 8 é candidato a ponto de máximo ou mínimo. Como é que eu tenho certeza? Ou eu faço o estudo de crescimento e decrescimento, tá? Para observar se ali de fato tem um ponto de mínimo, que é o que a gente espera, tá? Candidato. Ou se a gente pode fazer o teste da segunda derivada, tá? Olha, o sinal da segunda derivada. Agora, veja só. A minha primeira derivada... Deixa eu ver, acho que tá aqui. É toda essa expressão aqui, né? Ela é... essa função aqui, né? Então, para encontrar... fazendo o teste pela segunda derivada, eu teria que derivar toda essa expressão aqui novamente, né? Para encontrar a expressão da segunda derivada, tá? Então, eu acabei sugerindo aqui a solução usando o teste ainda da primeira, tá? Fazendo uma análise de crescimento e decrescimento, porque aí eu já tenho a expressão de D' e vou escolher ponto de teste, já que eu só tenho um candidato a teste, tá? Só tenho um ponto crítico, somente em um ponto a minha função dentro do intervalo, né? Claro, a gente tem 2 pontos, mas somente um deles é válido para a gente. Eu preferi propor solução usando análise de crescimento e decrescimento, só pelo teste da primeira derivada mesmo, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu observei aqui. Aqui o ponto 8. Olhei o sinal de D' e observei aqui o comportamento de D. Eu peguei 2 pontos de teste. Eu peguei D' no ponto 1 e D' no ponto 10. Calculei. Eu observei o sinal. O sinal aqui de D' eu vou encontrar que ele é positivo, tá? Ele é um número menor que 0. É só pegar a expressão de D', que a gente tem lá no início, e calcular. Vocês devem encontrar um valor negativo. E para 10, você vai encontrar um valor positivo, tá? Vocês calculam e vão verificar. Eu tenho aqui os valores anotados, mas eles são o sinal, tá? O que a gente importa para a gente nessa análise é o sinal. Vou encontrar um sinal negativo e um sinal positivo. Então, se aqui é negativo e aqui é positivo, é porque a minha função ela está decrescendo e depois ela passa a crescer. Então, em x igual a 8, é ponto de mínimo. Então, a gente consegue verificar, tá? Então, para ter certeza que é negativo, isso aqui, o que é que vocês vão fazer? Vai pegar a expressão da primeira derivada, vai substituir x igual a 1, vai calcular e vai encontrar um resultado negativo, tá? Não precisa dizer exatamente quanto vale o valor. Se você conseguir visualizar, de fato, o sinal, tá? E visualizar corretamente,
basta indicar o sinal. Feito isso, achei quem é meu ponto de mínimo, respondi a primeira questão, que é solicitada, né? No segundo ponto, na segunda questão, ele pergunta que distância é essa, tá? De tubulação. Então, aqui ele vai perguntar o seguinte: em que ponto deve ser instalado e qual o valor dessa metragem, né? Então, para responder a primeira pergunta, em que ponto esse reservatório vai ser instalado, ele vai ser aqui no meio termo, né? Ele vai ser aqui, a gente marcou X como sendo a distância relativa à projeção do ponto A, então ele vai estar aqui um pouco mais próximo do ponto B, né, da indústria B, do que o ponto A, tá? Então, a localização vai ser ali. E a segunda questão que ele faz é qual o valor dessa metragem, tá? Então, aqui, ó, a localização é essa aqui, vai ficar. Então, aqui tá A. Então, ele vai ser aqui muito mais perto de B, né? Então, daqui para cá vai ser 8. E aqui, para a projeção de B, vai ser 4. Essa distância 1 e a distância 2, tá? A gente vai calcular, porque ele quer, na segunda questão, determinar quem é essa distância mínima. Então, D mínimo é a expressão das distâncias 1 e 2, considerando o valor de x igual a 8, tá? Então, vai ficar raiz quadrada, era x quadrado, né? Então, vai ficar 8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, né? Mais o 16, mais raiz quadrada de quem? De 12 menos x, né? Que é 8, mais o 2 ao quadrado, que é 4. Então, a minha distância mínima vai ser isso aqui, tá? Vai dar raiz de 80 mais raiz de 8, então dá aproximadamente 11,77. Essa é a distância mínima de tubulação que ele vai encontrar, tá? Então, D mínimo seria esse, aproximadamente 11,77. Raiz de 80 mais raiz de 8. Ok, perguntas, dúvidas?